Olá, meus amados irmãos e irmãs, continuando aqui com vocês, né? Eu queria falar com vocês sobre um aspecto, né, que da agora há pouco eu esbocei, né? Eu quero falar da reforma de Josias, né? Do rei Josias. O que é que o rei Josias fez? Eu tô aqui vou passar agora aqui para vocês uma parte do que está descrito na página da Wikipedia, né? Wikipedia, né? O que é que esse texto nos fala? Vamos dar uma olhada aí, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Ele diz assim, ó, entre o 12º e o 18º ano do reinado de Josias, ele embrenhou-se numa batalha contra aquilo que ele considerava idolatria, tá? E aí você vai entender o que ele fez. Ele primeiro destruiu todos os chamados postes ídolos de Baal e de Áxera. Agora é preciso entender quem era Áxera. Áxera era a esposa de Javé, nada mais nada menos do que a esposa de Javé, tá? Que eles depois passaram a chamar que era ídolo, tá? Chamaram Baal de ídolo, sendo que hoje os estudiosos são unânimes em afirmar que parte da personalidade de Baal foi colocada na figura de Javé, tá? E Áxera foi simplesmente esquecida, porque todas estas divindades, todos estes Elohim, tinham seu lugar de adoração, de culto em Israel, né? Segundo Israel Finkelstein, esse combate às idolatrias serviam ao propósito de concentrar poder de Judá, tá? Do reino de Judá, da tribo de Judá, e do destruído reino de Israel pela mão dos assírios, né? E aí Josias tinha o objetivo de concentrar todo o poder nas suas mãos. O objetivo principal do Pentateuco era a criação de uma nação unificada entre Israel e Judá, a qual pudesse basear-se num sistema unificado de crenças, num Deus único. O que, na verdade, não era comum ao povo camponês de Judá e Israel. Tá? O projeto de Josias marcou a consolidação da ideia monoteísta entre os hebreus e visava formar um só povo judeu guiado por um só Deus, governado por um só rei. Olha só, né? Josias queria uma só capital, Jerusalém, e um só templo, de Salomão. Segundo o arqueólogo Finkelstein, as histórias bíblicas foram embelezadas para servir ao projeto do rei Josias de tornar um só, dois reinos que sempre, ao contrário do que diz a Bíblia, encomendada por Josias, a Bíblia encomendada por Josias, tá bem aqui, ó, tá? Marque aí, tá? A Bíblia encomendada por Josias foram distintos, tá? Além disso, os sentimentos de unidade que a Bíblia deveria trazer aos israelitas e judeus serviria para que os pequenos reinos de Canaã pudessem se defender das grandes potências da época, Assíria, Egito e Mesopotâmia. Tá? É muito interessante, observe aí, ó, a Bíblia deveria trazer, tá? A Bíblia encomendada por Josias. Grave essa palavra, tá? Porque a Bíblia encomendada por Josias tinha um objetivo. Qual era o objetivo da Bíblia encomendada por Josias? Uma Bíblia interpolada, uma Bíblia
embelezada, uma Bíblia manipulada para implantar o monoteísmo, querido. O monoteísmo. Essa é a reforma de Josias, tá? Então observe bem. Quando você pega uma Bíblia, e eu tenho aqui para mais de 30 traduções, tá? Você pega uma Bíblia, aí o cara diz assim, isso aqui é o meu livro de regra, fé, moral e costumes. O Ocidente, a cultura judaico-cristã, foi que fez o Ocidente. Nossa! Né? Problemaço aí. Você pega a Bíblia de Jesus, eu já li esse texto aqui, mas eu vou ler o texto na Bíblia Sagrada, tá? Da tradução oficial da CNBB, porque ela é baseada na Neo-Vulgata. Na Neo-Vulgata, tá? Na Neo-Vulgata da Igreja Romana, da Igreja de Roma. Né? Então, no versículo 26 do capítulo 20 de Ezequiel, o texto diz assim: tornei-os impuros por suas próprias ofertas, quando faziam passar pelo fogo todo primeiro a sair do útero. Todo primeiro a sair do útero. Grave essa palavra. Era para aterrorizá-los, a fim de que soubessem que eu sou o Senhor. Você viu o que é que... Né? É terrível. Tá? Aí, o texto da Bíblia, que vocês não vão conseguir ver, mas bem aqui tem uma letrinha, tá? Remete aqui para o pé da página, para o comentário, porque é aqui que eles começam as manipulações. Aí eles vêm para cá e dizem, tá? Refere-se aqui também aos primogênitos humanos, sem restrição aos animais, expressa em Êxodo 13:2. Deus profanou seu povo pelo sacrifício de primogênitos humanos que Israel praticava como os povos vizinhos, porque o horror disso devia educar o seu povo. Olha o comentário que está aqui. O comentário é verdadeiro. Agora, o que eles estão tentando insinuar para nós é que Deus deixou isso acontecer, esse Deus bíblico, ele deixou isso acontecer, Javé deixou isso acontecer para horrorizar o povo, aí o povo se volta para quem? Para mim. Né? Isso é altamente absurdo. Você vai ver no próximo vídeo, que eu vou ler os textos do Mauro Briglino, e você vai ver a descrição que uma estudiosa faz de Javé. Quem é Javé? Tá? Os traços de personalidade e temperamento desta divindade, deste Elohim. Tá? Você vai ver que a igreja passou para nós aquela ideia dos 10 mandamentos, o chamado códigos morais e éticos, tá? Que são verdadeiros absurdos, me desculpa. Se você está acreditando nisso aí, como padrão moral para a sua vida, as contradições que nós encontramos na Bíblia são terríveis. Vocês vão ver que o próprio Deus que estabeleceu regras, ele mesmo decidiu quebrar. Moisés, que disse que devia ser assim, ele mesmo não cumpriu algumas coisas. Tá? Dado o grau de dificuldade de lidar com essa figura chamada Javé. Tá? Então, quando você pega uma Bíblia e você faz uma leitura superficial, tendenciosa,
baseada no que dizem teólogos e filólogos ligados a uma religião, você está correndo um risco enorme de estar colocando a sua fé numa figura que você vai ver ao longo dos meus vídeos, não é o Deus do Novo Testamento, não é o Deus de Jesus Cristo, não é o Pai incógnito de forma nenhuma, tá certo? Então eu espero que você entenda, continue estudando comigo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo e se inscreva, porque você vai me ajudar muito a continuar divulgando coisas importantes aqui, né, no nosso canal. Forte abraço, a gente volta logo depois.